Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a idade dos metais. Não significa que são metaleiros, e sim metalúrgicos. Dominar o bronze, o cobre primeiro, depois o bronze e o ferro. Você conhece as diferenças entre o bronze e o ferro? Bronze, inclusive, mais pesado, ambos são bem resistentes, o ferro mais leve que o bronze e mais resistente também. Aqui vocês veem algumas imagens, uma imagem com vários objetos feitos de bronze, armas da região da Romênia. O bronze é uma mistura do cobre com estanho. Não existe o bronze na natureza no seu formato natural, no minério, a pepita. O bronze, na verdade, é uma transformação manipulada pelos seres humanos, misturado do cobre, que tem em pepita, e o estanho. O estanho muito utilizado para aquelas soldas eletrônicas, que o professor Roberto, por exemplo, tem aquela caneta que esquenta para dar aquela solda eletrônica ali no chip, no aparelhinho ali que ele precisa fazer. No chip não, né? No controle remoto, no pisca-pisca ali quebrou o aparelhinho. Esta fusão do bronze entre cobre e estanho precisa de pouca temperatura. Já o ferro existe na natureza em alguns tipos de minérios, formatos como a hematita, magnetita e a wulstita. Hematita tem muito na região de Minas Gerais, aqui no Brasil inclusive. Nós somos um país rico em minérios. O ferro é encontrar na natureza nas suas formas de minério. Aqui vocês estão vendo uma pedra. Ah, mas é uma pedra, professor, é uma hematita, é um minério de ferro. É esse que será derretido em altas temperaturas nos fornos ou numa frágua. Como essa que vocês estão vendo, essa é uma representação de uma frágua de madeira aqui, onde eles acendiam para segurar a temperatura, ou num forno de lupa. Altas temperaturas precisam para derreter. Imagina derreter pedra? Não é fácil não. Derrete pedra nesses fornos ou na frágua, que é uma representação daquela imagem. E esse aqui foi uma simulação, é muito bacana. Alguns gostam de produzir alguns equipamentos como que eram feitos na época, para simular se é possível mesmo desenvolver hoje, como essa imagem que vocês estão vendo. É um forno de lupa, atinge quase 600 ou 800 graus, necessário para derreter o wulstita, a magnetita, por exemplo, os minérios de ferro, para depois eles derretidos, jogam ou cai aqui por trás mesmo no molde onde eles querem, ou pega aquele líquido, o ferro em líquido, né, derretido, e joga onde eles precisam, no forno, no molde de barro e tal, para dar o formato da espada. O problema do ferro é que tem que forjá-lo, diferente do bronze, tem que ser trabalhado, tem que derretê-lo, depois tem que dar um choque térmico na água. Tanto que tem um trabalho tão sofisticado que surge uma nova profissão, o ferreiro, especializado nas técnicas de forjar o ferro. Forjar, depois tem que pegar a espada, aquecê-lo novamente, tirar as impurezas, né, martelando ali, né? A espada, enfim, o escudo, o capacete, a faca, a ponta de lança, ou mesmo, né, a enxada que está sendo feito de ferro, muito mais leve e resistente para se trabalhar. Isso também desenvolve a agricultura. A Torre Eiffel é um exemplo de um outro metal muito utilizado atualmente, é o aço. Ele é um aço forjado, muito mais resistente que o ferro. Ele é trabalhado inclusive com altas temperaturas para se chegar ao aço, para chegar nessa fusão dessa tecnologia. Ganhou do adamante do Wolverine, ganhou do Capitão América lá também. O aço é considerado mais resistente. Eu brinquei do adamantium e do outro metal do Capitão, porque eles são metais que não existem na natureza, pelo menos não foi encontrado. Há alguns casos de minérios que não tem no nosso planeta que os povos da antiguidade fizeram algumas estátuas ou alguns objetos. Por exemplo, o Código de Hammurabi, feito numa espécie de um ferro feito de um outro espaço, de um outro lugar. São meteoros que caíam e inclusive os povos ficavam imaginando, presente de Deus, vamos pegar isso aqui e fazer alguma estátua, alguma coisa. Por isso que tem alguns objetos feitos que não estão na nossa tabela periódica. Olha que bacana essas imagens da construção da Torre Eiffel. Era uma entrada temporária para uma exposição universal e também para a comemoração de 100 anos da Revolução Francesa de 1789, quando viram aquilo, falaram assim, não, vamos manter, é uma coisa fantástica, um dos primeiros objetos feitos de aço. O aço então não tem mais do que 200 anos de domínio da técnica do aço.
Nesse vídeo nós falamos sobre a idade dos metais, mas significa que é a metalurgia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.